Olá, meu nome é Eric, tenho 32 anos, trabalho na Universidade do Inglês, ensinando as pessoas a falarem inglês num curto espaço de tempo. E faço isso há mais de 15 anos. Já ensinei milhares de pessoas a falar inglês e quando estava ali na casa dos 20 anos, liderei também um projeto educacional chamado Formando Campeões. Um programa que ensina jovens de escola pública a falar inglês e depois os encaminha para o mercado de trabalho. Claro, não sem antes separar os melhores para a própria Universidade do Inglês. O sucesso desse projeto não pode ser igualado no Brasil, e isso pode ser medido pelo entusiasmo dos meus ex-alunos quando me reencontram. Hoje, sou coordenador pedagógico e tenho um currículo curtíssimo na linha Empresas em que já trabalhei e um currículo infinito na linha Pessoas que já ajudei a falar inglês. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui e eu tenho hoje uma missão. Eu tenho que ensinar a você o que é aprendizagem acelerada. Vamos lá? A primeira grande descoberta da aprendizagem acelerada é que o ser humano tem um cérebro. E isso soa muito estranho, quando vemos que nas escolas e nas universidades não aprendemos nada sobre como ele funciona. É como se recebêssemos a incumbência de pilotar um avião, mas nenhuma instrução de como fazer isso. Só tem uma diferença. O cérebro é muito, mas muito, muito mais complexo do que um avião. Vamos ver então como funciona esse maravilhoso computador que Deus nos deu. Nós temos um cérebro triuno, ou seja, temos um cérebro 3 em 1. Temos o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. O primeiro chama-se cérebro reptiliano, porque essa parte do cérebro é absolutamente instintiva e só sabe fazer duas coisas: lutar ou correr. Ele só tem esses dois comandos. Sabe quando estamos na cozinha e está tudo escuro? A gente não está enxergando nada e em um segundo antes de acender a luz, a gente ouve aquele barulho. Os pelos do braço ficam todo arrepiados, sobe aquele frio pela espinha que vai até a nuca, o coração dispara e a adrenalina é lançada no seu corpo. Então, nessa hora, o seu cérebro está tomando uma decisão: lutar ou correr. Até que você acende a luz e vê que era só o vento batendo na cortina. Aí seu cérebro avisa o seu corpo que está tudo bem. Agora, como usar essa força para o aprendizado? Ou ainda, como usar essa força para o aprendizado do inglês? Falar inglês. Lutar ou correr? Se você não fala inglês, até hoje a sua opção tem sido correr. Mas eu espero que você tenha chegado ao ponto de perceber que falar inglês hoje em dia não é mais uma escolha. E eu espero também que você dê uma ordem para o seu cérebro: lutar. E que você use essa parte do seu cérebro como fazem os fuzileiros americanos, que treinam tão intensamente, mas tão intensamente, mas tão intensamente, que quando recebem a ordem de lutar, desabilitam a parte do cérebro que diz correr. Os fuzileiros americanos não têm a opção bater em retirada. Lutar para eles significa vencer. Que tal agora mesmo você dar essa ordem para o seu cérebro: atacar o medo e lutar pelo inglês? O segundo é o sistema límbico, que é a parte mais poderosa do nosso cérebro. É aqui que as mais importantes decisões da nossa vida são tomadas. As decisões boas e as decisões ruins também, infelizmente. As decisões mais importantes da nossa vida, e até mesmo as menos importantes, são tomadas com base emocional. Decisões simples, como a marca da caixa de fósforo ou da pasta de dente, carregam um forte componente emocional, ainda que tentemos racionalizar sobre essas coisas. Normalmente, eu gosto de provar tudo isso com exemplos e estatísticas, mas hoje eu vou pedir a você que tome isso como verdade por alguns minutos. Muitos cientistas e médicos, e até alguns professores, poderiam provar para você o quão verdadeira é essa afirmação, mas o que eles não sabem é que cada coisa boa que aconteceu na sua vida é um depósito em seu sistema límbico, e que cada coisa ruim que aconteceu é uma retirada. Então, se seu saldo é positivo, você acaba tomando boas decisões. E seu saldo é negativo, você acaba tomando decisões ruins. E você faz isso em relação a cada tema. E deixa eu te perguntar, em relação ao inglês, como está o seu saldo? Positivo ou negativo? Se está positivo, você vai acabar tomando uma boa decisão e vai falar inglês. Mas se está negativo,
você vai tomar decisões ruins, que vão impedir você de falar inglês. Você pode chegar a fazer coisas absurdas, como faltar na aula só para assistir o último capítulo da novela ou um jogo de futebol. Como usar essa força para o aprendizado? Nós temos no Brasil professores especialistas em aprendizagem acelerada, que acreditam mais em você do que você mesmo. Cada um deles já ajudou tanta gente, mas tanta gente a falar inglês, e são tantos depósitos, mas tantos depósitos, que a cada encontro, a cada aula, eles reforçam a sua conta bancária emocional do inglês. Isso porque ele só tem uma certeza: você nasceu para falar inglês. E por último, o neocórtex. Este é o cérebro que nos diferencia dos animais. Por quê? Os animais têm o cérebro reptiliano, os animais têm o sistema límbico, mas os animais não têm o neocórtex, que é a capacidade de pensar, e que faz os seres humanos diferente dos animais. Como usar essa força para o aprendizado? Pensa comigo aí. Se eu mostrar para você o depoimento de dezenas e dezenas entre milhares dos nossos alunos que aprenderam a falar inglês em 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses, você acha que eles são de outro planeta? Ou você acha que se eles conseguem, você também consegue? Se eu explico que por isso nós decidimos aqui no Brasil que só trabalharíamos com professores particulares, mesmo que isso prejudicasse a nossa margem de lucro, isso faz sentido para você? Quando tem pessoas que já passaram e já chegaram aonde você quer chegar, isso te ajuda a aumentar a sua crença de que você também consegue fazer. Como eu te disse, eu também, pessoalmente, já ensinei centenas de pessoas a falar inglês e aprendi com esse método na Universidade do Inglês. E só para comentar, olha a mensagem que acabei de receber enquanto me preparava para falar aqui com você. O aluno acabou de mandar para mim. Tinha um bloqueio com o inglês desde o ginásio, por causa de uma situação constrangedora pela qual passei em sala de aula. E desde então, eu dizia para mim mesmo, inglês não é para mim. Mas hoje, com 91% do curso concluído, afirmo que estudar inglês se tornou um passatempo prazeroso, pois quem faz o que gosta está sempre de férias. Ou, como o caso do jornalista, que me procurou na semana passada contando que quando ele nos conheceu, precisava falar inglês para fazer a pós-graduação em jornalismo e tinha acabado de receber a notícia de que foi aprovado no teste de inglês e nos escreveu para contar isso, agradecendo nominalmente cada um dos professores particulares que o acompanhou durante o curso e o fato de termos passado na vida dele e ajudado ele a realizar esse sonho de poder fazer a pós-graduação em jornalismo por causa do inglês que a gente conseguiu ensiná-lo. Então, eu poderia te contar mais e mais testemunhos que a gente recebe todos os dias. Mas o que eu quero dizer é que se eu aprendi, se eles aprenderam, você pode aprender também. Bem, mas continuando com o nosso cérebro, ele tem mais uma particularidade que é importante mencionar. Você sabe que ele é um cérebro 3 em 1. Mas você sabia que ele é dividido em duas partes? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo? E que enquanto o hemisfério esquerdo é racional, analítico, sequencial, lógico, lida com as palavras, já o hemisfério direito é emocional, criativo, lida com o todo e lida também com as imagens. Como usar essa força para o aprendizado? Sabendo que o hemisfério direito é até 10.000 vezes mais poderoso que o hemisfério esquerdo. Que tal você dirigir 90% das atividades para esse hemisfério? Sabendo que para isso você precisa declarar guerra contra a indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês melhor, e assim se proteger contra as duas principais armas dessa indústria, a gramática e os livrinhos de inglês. Por quê? A gramática faz você pensar no inglês e não em inglês. E nada é mais hemisfério esquerdo do que isso. Então eu quero declarar uma coisa aqui para você. Nada impede mais o Brasil e, consequentemente, você de falar inglês do que a gramática. E os livrinhos de inglês? Eles foram construídos para o seu hemisfério esquerdo. Por isso, eles estão cheios de palavras escritas. E o pior disso é que as escolas de inglês estão tentando ensinar você a falar inglês com os olhos. Você entende a loucura disso? Você lê, e eles querem que você fale. Fazem uma atividade de hemisfério esquerdo, que é ler,
e querem um resultado de hemisfério direito, que é falar. Nós temos ainda os canais de aprendizagem, que são um caminho para atingir o seu cérebro. Quais são esses canais de aprendizagem? Eles são o visual, que é o que você vê, o auditivo, que é o que você ouve, o que você fala, e o sinestésico, que é aquilo que você faz na prática, colocando a mão na massa, ou que você está fisicamente envolvido, por exemplo. Aqui na Universidade do Inglês, nós fazemos um teste para saber qual canal de aprendizagem mais dominante em você, para que você possa absorver ainda mais conteúdo. Deixa eu te passar algumas dicas para você de como você pode aprender melhor. Por exemplo, se você é uma pessoa mais visual, que gosta de aprender com imagens, que quando está conversando com alguém, vai imaginando, vai visualizando aquelas cenas na sua cabeça, quando você está estudando, você deve grifar os textos, usar cores diferentes, usar símbolos, imagens. Quando você está revisando alguma coisa, você deve reconstruir as imagens de diferentes maneiras, redesenhar e visualizar as páginas e imagens na sua memória, substituir, trocar palavras por símbolos. Quando você está se preparando para uma prova ou um teste, é legal você destacar as imagens nas páginas, desenhar usando diagramas ou mapas mentais, se isso for apropriado, e praticar a troca de imagens em palavras e vice-versa. Se você é uma pessoa mais auditiva, gosta mais de ouvir, fala mais rápido, se a pessoa está ali só desenhando, só a imagem, você acaba se perdendo, mas quando você está ouvindo, você tem mais facilidade de compreender, você deve, quando está estudando, comparecer a leituras, discutir os tópicos com colegas ou pessoas do seu convívio, explicar novas ideias às outras pessoas através da fala, fazer uso de gravadores, descrever cabeçalhos ou imagens para quem não veio à aula, explicando novamente oralmente como essa pessoa pode entender aquilo, deixar espaços ou marcas nas suas anotações para que você possa revisar depois. Quando você está ainda estudando, você deve preferir ouvir e usar ao máximo essa característica de ouvir, expandir as suas habilidades de comunicação auditiva, colocar notas resumidas em gravações de áudio, ler as suas notas em voz alta, explicar as anotações para um outro aluno auditivo, durante preparação para exame, prova, teste, ouvir a sua própria voz e escrever, falar em voz alta as suas respostas e praticar as respostas escritas de outros testes que você já tenha treinado antes. Se você é mais sinestésico, precisa fazer na prática para entender, se eu só vejo e ouço, eu não entendo. Enquanto eu não coloco a mão na prática, enquanto a mão na massa, enquanto eu não faço na prática, enquanto eu não vou lá e faço para valer, eu não aprendo. Então você deve usar todos os seus sentidos quando você está estudando. Participar de atividades práticas, como laboratório, por exemplo, utilizar métodos de tentativa e erro, ouvir e repetir exemplos da vida real, colocar literalmente a mão na massa, fazer anotações precisas, até mesmo de tópicos que às vezes não parecem tão relevantes, organizar os exemplos em resumos ou notas, utilizar imagens e fotos para ilustrações, discutir as anotações com uma outra pessoa. Estou me preparando para um teste, para um exame, para uma prova. Então, escrever as perguntas para a prática, dramatizar, fazer aquilo que a gente chama de role play game ou RPG, situações de exame, de prova, porque isso te ajuda a lembrar na hora do vamos ver. Então, essas são dicas para estudos que você pode usar em qualquer área. Você pode aproveitar conhecendo um pouquinho mais dos seus canais de aprendizagem. E aqui a gente já vai direcionando através do sistema. Mas antes de falar das fundações da aprendizagem acelerada, eu quero te explicar o que é um sistema. Sistema, que vem do grego systemion, é um conjunto de elementos interconectados de modo a formar um todo organizado. E que, segundo Robert Kiyosaki, um sistema é algo que gera resultados automáticos para você. E nós criamos um sistema com a melhor tecnologia disponível para acompanhar você passo a passo e gerar os resultados que você precisa. Então, eu vou apresentar as fundações da aprendizagem acelerada juntamente com o sistema que faz tudo isso funcionar para milhares de alunos falarem inglês. A descoberta das inteligências múltiplas pela Universidade de Harvard revolucionou a forma de ensinar inglês no mundo. Infelizmente,
Menos de 1% das escolas de inglês no Brasil tomaram a decisão de mudar. Por quê? Estão comprometidas com a velha prática do quanto mais tempo levar para você falar inglês, melhor. Mas a Universidade do Inglês nasceu dessa teoria e há quase 20 anos esse tem sido o segredo que nos permite ajudar milhares e milhares de pessoas a falar inglês. E além disso, a gente tem usado professores particulares especialistas em aprendizagem acelerada, hemisférios cerebrais, os canais de aprendizagem que acabei de comentar contigo. Tudo isso conectado a um sistema tem feito toda a diferença no resultado do aluno. Então, vamos às inteligências e ao sistema. A primeira delas é a inteligência linguística, a habilidade de lidar com as palavras. Aqui no Brasil, por exemplo, Jânio Quadros poderia ser uma pessoa, Fernando Henrique Cardoso, que é acostumado à inteligência linguística. Mas como utilizar essa força para a aprendizagem? Como ensinar os alunos a ouvir, falar, ler, escrever por meio dessa inteligência? Através do sistema gravador de som, áudios em MP3, legendas em inglês, ditados em inglês e traduções do inglês para o português e do português para o inglês. Tudo isso controlado pelos nossos mais de 9 servidores espalhados pelo mundo. Inteligência lógico-matemática é a segunda inteligência, que poderíamos representar aqui pelo Albert Einstein. 2.000 palavras de vocabulário. É o que você precisa para falar inglês fluentemente, segundo o Ministério da Educação dos Estados Unidos e da Inglaterra. Como usar essa força para o aprendizado? Essas 2.000 palavras estão em um filme de Hollywood, 8 músicas e 30 diálogos situacionais. O sistema divide o filme em 6 partes, separa a música, hora para você ouvir, hora para você gravar e faz o mesmo com os diálogos. Você não precisa fazer nada demais. É só clicar em avançar e seguir as instruções que o sistema te dá. Temos ainda a inteligência visual e espacial. E uma pessoa famosa para você conseguir se relacionar com isso seria Walt Disney. Está completamente ligada às imagens, à inteligência visual e espacial. E como usar essa força para o aprendizado? O que mais impressiona o seu cérebro? As imagens de um filme de Hollywood ou um livrinho de inglês? E com isso, uma tremenda vantagem. Um filme ele tem começo, meio e fim. Por isso a gente consegue contar um filme inteiro para um amigo. E não lembramos de 3 historinhas que estavam escritas no livrinho de inglês. Sistema. O sistema faz você associar imagens às palavras, usando os 2 lados do seu cérebro em conjunto, digitando o que elas querem dizer ou gravando com a sua voz o que elas querem dizer. Temos ainda a inteligência musical. Como o nome já diz, é tudo que está ligado à música. Quem não consegue se lembrar da velha música do McDonald's, do Big Mac? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e pix, num pão com gergelim. Mesmo que você não ouça essa música há anos. Como usar essa força para o aprendizado? Você já percebeu quantas músicas você sabe de cor, sem nunca ter se esforçado ou estudado para isso? Que tal fazer a mesma coisa com as músicas em inglês? O sistema te entrega músicas diferentes, ora ele te mostra a letra em inglês e pede que você grave, ora ele te mostra a letra em português e pede para que você acompanhe com o mouse ou que você digite, e além disso, a música é um processo muito divertido. Temos ainda a inteligência interpessoal. Essa inteligência está ligada aos relacionamentos com as outras pessoas. Como utilizar essa força para o aprendizado? Nas aulas de conversação em inglês, você vai falar com o seu professor particular e vai falar tão rápido, mas tão rápido, que o seu cérebro vai te obrigar a pensar em inglês. Sistema. Através da tecnologia, você vai se conectar ao seu professor particular em sua sala de aula online, de onde quer que você esteja. Inteligência emocional. Essa inteligência está ligada ao seu relacionamento com você mesmo. Como utilizar essa força para a aprendizagem? Trabalhando na autoestima, autoimagem, confiança do aluno, mostrando a todo momento que yes, we can, sim, nós podemos falar inglês, trabalhando no medo de falar inglês, na vergonha de se expressar em inglês publicamente, no medo de não alcançar o resultado desejado. Sistema.
Vídeos inspiracionais são enviados pelo sistema diariamente para os alunos. E os professores podem ser contatados nas salas de aula online e nos chats. E até mesmo pelo mais avançado sistema de telefonia do Brasil, que permite callback. Ou seja, você deixa o seu número de telefone que o sistema liga de volta para você. Temos ainda a inteligência física. Essa inteligência exige que o aluno seja fisicamente envolvido com a atividade. Como utilizar essa força para o aprendizado? Digitar faz com que o aluno se envolva fisicamente. Seguir as legendas dos filmes com o mouse ou mesmo as letras das músicas e os diálogos situacionais tem o mesmo e poderoso efeito. Sistema. O sistema faz com que as legendas apareçam na hora da atividade sem que você tenha que se preocupar em procurá-las, assim como a letra da música e os diálogos escritos. Tudo que você tem que fazer é seguir com o mouse e se envolver fisicamente com a atividade. E por último, a inteligência naturalista. Essa diz respeito à vida real e como utilizar essa força para a aprendizagem. Deixamos essas inteligências para o final do curso, porque na hora de você provar que está falando inglês, você vai nos apresentar os seus projetos. Como ensina a Universidade de Harvard. Nada de teoria, nada de testes ou provinhas de inglês. Aqui é vida real. Como você vai fazer isso? Através do sistema você vai apresentar os seus projetos online e ao vivo para o seu professor particular, usando o sistema de gravação online. E nesses anos, trabalhando com educação à distância, o sistema, esse método e as 8 inteligências têm ajudado muita gente a falar inglês. E eu consigo acompanhar também o que mais tem atrapalhado as pessoas ao redor do mundo no processo de aprendizagem. São as dificuldades com autoestima, com autoimagem e na inteligência emocional que citamos agora há pouco. Então eu quero te explicar um pouco mais sobre isso e como usar isso em seu favor, para que você possa aprender mais e melhor. Então a gente vai falar de autoestima, autoimagem e inteligência emocional. Autoestima. Quem você pensa que você é? A autoestima é como você se vê, o que você acredita que você pode ou não pode fazer. A autoestima determina a sua altitude e a sua profundidade. Com uma boa autoestima, você acredita que pode aprender, que pode crescer e como se relacionar melhor com as pessoas e consigo mesmo. Autoimagem. Como eu acho que os outros me veem? Então, é um espelho, onde você vê refletido o que os outros acham de você. Ela determina o seu comprimento e determina a sua largura. Por exemplo, se eu acredito que eu sou querido, que os outros me veem como capaz, como inteligente, eu tenho confiança para me comunicar, para aprender, para participar de uma atividade, por exemplo. Agora, como eu posso melhorar a minha autoestima e minha autoimagem? Eu vou fazer isso através da inteligência emocional, que, como a gente disse, ela é o saldo resultante das coisas positivas e das coisas negativas que aconteceram na sua vida até aqui. Todos os dias, em todas as conversas, nos nossos pontos de contato com as pessoas, a gente está fazendo ou um depósito ou uma retirada na conta bancária emocional das pessoas que estão à nossa volta. Quanto mais depósitos eu faço, melhor é o meu saldo, melhor é o meu crédito com essa pessoa. E quanto mais eu piso na bola, mais saques eu estou fazendo, ou seja, mais retiradas eu faço com essa pessoa. Isso acontece também com a minha própria conta bancária emocional, o meu emocional, a minha inteligência emocional. E eu tenho aí depósitos e retiradas que vêm de diversas fontes. Por exemplo, nós temos depósitos e retiradas de origem genética. Eric, o que são depósitos e retiradas de origem genéticas? Está ligado à minha formação. Por exemplo, eu sou negrão. Mas eu sou branco. Mas eu sou alto. Eu sou baixo. Eu sou japonês. Eu sou loiro. Essas geralmente está ligado à cultura, a estereótipo e como eu lido com essas coisas. A gente tem também depósitos e retiradas de origem familiar. De que família eu venho? Como é a minha família? Como são os relacionamentos da nossa família? A gente se trata com respeito? A gente edifica uns aos outros? Ou a gente se coloca para baixo? Ou ainda, a gente apoia uns aos outros e a gente acredita uns nos outros? E que a gente é capaz, que a gente pode conseguir, que a gente vai chegar lá?
Para te dar um exemplo, quando você diz que vai fazer algo novo ou vai aprender algo novo, como é a reação da sua família? Eles te apoiam ou te desanimam? Eles falam, não, vai lá, vai em frente, você consegue, você é capaz. A gente tem ainda depósitos retirados de origem ambiental. Como é o ambiente onde eu cresci e onde eu vivo hoje? É um ambiente que me inspira ou é um ambiente que me limita ou que às vezes me faz querer sair dele? Existe um cientista famoso e que ele fala disso, dos ambientes, e uma das maiores descobertas que ele fez é o chamado reflexo condicionado, que está ligado a estímulo e resposta. O nome desse cientista é Pavlov. E a experiência mais clássica, mais famosa dele, é aquela do cão, onde o que ele fazia? Ele tocava uma campainha e mostrava um pedaço de carne e o cão salivava. Tocava uma campainha, mostrava um pedaço de carne e o cão salivava. Tocava uma campainha, mostrava um pedaço de carne e o cão salivava. E depois de repetir isso várias vezes, ele tocava a campainha e o cão já começava a salivar. Independente da carne aparecer ou da carne não aparecer, todo o organismo desse cachorro já reagia, como se a carne já estivesse ali presente, iniciando esse processo de salivação e todo o processo digestivo. Só o fato de tocar a campainha, esse sinal sonoro, esse estímulo, trazia uma resposta. E, como a gente está falando disso, estamos agora, por exemplo, em tempos de Copa, um famoso estímulo e resposta. Um exemplo famoso aí. O cara falou alguma coisa da irmã dele e cabeçada. Essa foi a resposta dele. Mas a melhor notícia, a boa notícia que a gente tem, liberdade de escolha. Eu e você. Nós, como seres pensantes, podemos escolher a que estímulos vamos responder e como vamos responder. Por exemplo, se a gente vai ser negativo e agir instintivamente, ou se vamos fazer depósitos em nossas próprias contas bancárias emocionais. Por exemplo, vamos colocar coisa positiva para dentro aqui do nosso computador, ou seja, do nosso cérebro, ou vamos reagir de forma negativa? Ou melhor, vamos ser proativos? Como assim proativo? Como vai ser a nossa aproximação em relação à vida, às coisas que acontecem no nosso dia a dia? Quando surge um desafio, alguma coisa, como a gente vai lidar com ele? A gente vai passar por cima dele de forma proativa e seguir em frente, olhando o alvo, olhando o nosso objetivo? Eu não estou falando de uma mudança assim tão difícil, mas se eu e você, se nós escolhermos que a gente vai crescer, que a gente vai melhorar, que a gente vai colocar positivo para dentro do nosso computador, e a gente tomar uma decisão simples de melhorar 1%, olha só, apenas 1% a cada dia. Ao final de um ano, a gente não vai ter melhorado 10% apenas, a gente não vai ter melhorado 20% apenas, ou a gente não vai ter uma melhora de 50%, que comparado com hoje seria grande coisa. Não, a gente vai ter melhorado mais de 300% em um ano. E imagina se a gente pegar isso agora e multiplicar por 5 anos, 10 anos, com certeza, olhos não podem ver aonde você pode chegar. Se a gente fizer esta decisão, se a gente tomar essa decisão de fazer progresso, de não ficarmos parados no mesmo lugar. E o que pode ajudar a gente ainda mais nesse processo de disciplina, de crescimento, tanto nos processos de aprendizagem, quanto nos processos da gente ser reconhecido, da gente atingir os nossos objetivos, da gente ter aquilo que é necessário para fazer um estudo à distância. São os nossos sonhos e as nossas metas. E as nossas metas e sonhos, elas podem estar divididas em várias áreas. Para a gente não se estender e para ficar mais claro no nosso entendimento, vamos falar de 5 áreas principais. Então a primeira dela é o que eu chamo de metas espirituais. Por exemplo, como você pode se relacionar melhor com Deus ou com aquilo que você acredita? Como que você pode ter um tempo de qualidade com Ele? Como você pode orar ou ler, por exemplo? Então é importante que a gente pare, pense e estabeleça metas para a gente. De curto prazo, 1 a 5 anos. De médio prazo, de curto prazo até 1 ano. De médio prazo, de 2 a 5 anos, ou metas de longo prazo, a partir de 5, 10 anos. Para cada uma dessas áreas que a gente está falando. Então eu vou lá, eu vou pensar e vou escrever para mim, para eu saber para onde eu estou indo. Metas espirituais, metas familiares e amigos. Por exemplo,
qualidade dos meus relacionamentos com os meus amigos, quantidade de amigos que eu quero ter, tempo que eu quero separar para investir nas minhas amizades, nos meus relacionamentos. Então eu vou pensar nisso e vou escrever, vou anotar, para eu saber para onde eu estou indo. Metas de saúde, por exemplo. Então metas para eu melhorar o meu condicionamento físico, para eu poder cuidar do meu peso, da minha alimentação. É importante eu ter ainda metas profissionais. Então aqui fica mais fácil da gente já começar a estar acostumado a estabelecer esse tipo de meta. Por exemplo, metas de promoção, de um cargo que eu quero ter, de um aumento de salário, ou se eu tenho a minha própria empresa, o meu próprio negócio, empresas que eu quero atender, pessoas que eu quero ajudar através do meu negócio, por exemplo. E as metas que a gente está mais acostumado a estabelecer, as metas financeiras, que são as metas mais comuns. Por exemplo, eu quero comprar uma casa, mudar para uma casa diferente, eu quero comprar um carro ou trocar de carro, eu quero melhorar as minhas roupas, o meu guarda-roupa, eu tenho uma viagem que eu tenho sonho de fazer. Então, levando isso em consideração, eu sempre pergunto para os nossos alunos quando eles estão nos conhecendo, ou quando alguém me pergunta o que eu faço e como falar inglês, a minha pergunta é: por que você precisa falar inglês? E eu não sei por que você precisa falar inglês, mas talvez você precise dobrar o seu salário, talvez seja a única forma de você manter ou de você arrumar um emprego, talvez o seu currículo esteja desatualizado e o que falta no seu currículo você precisa ir buscar num outro país, talvez você tenha uma viagem para fazer, talvez você tenha uma reunião em inglês que você precisa participar, talvez você tenha que conversar com um americano por telefone, talvez você só queira se divertir e assistir um filme sem legenda, como eu fiz ontem à noite, ou cantar uma música em inglês. Talvez você tenha vergonha de não falar inglês, ou talvez você tenha até mesmo perdido a esperança de falar inglês fluentemente. Eu não sei, mas o que eu posso dizer é o que vai acontecer com você quando você estiver falando inglês. Primeiro, as oportunidades que baterão à sua porta serão tantas que você terá dificuldades de escolher as melhores. Você vai se sentir orgulhoso de se juntar a essa elite que fala inglês e por isso são caçados pelas empresas como raros talentos no mercado. Você vai ganhar mais e isso é bom demais, poder olhar a vida de uma nova perspectiva, ficando mais livre para fazer melhores e maiores escolhas. Quem sabe, um novo carro, uma tão sonhada viagem para os Estados Unidos, ou simplesmente poder pedir demissão do seu emprego atual e ter a opção de encontrar um novo trabalho, onde você vai ser mais valorizado e respeitado. Eu não sei, talvez você queira ser um exemplo para os seus filhos, e está provado que pais que falam inglês com os filhos, logo têm filhos que falam inglês, e assim conseguem estabelecer uma nova marca para sua família, um novo patamar daqui para frente. As suas gerações estarão incluídas entre os que falam inglês, e isso começa agora, isso começa com você. E a gente está muito orgulhoso, nós estamos muito orgulhosos de fazer parte da vida de pessoas que mudaram as suas carreiras e os seus negócios porque hoje estão falando inglês. E é uma alegria, nesses anos todos, ter ajudado a transformar a vida de milhares de pessoas. E eu dei hoje para vocês esses exemplos de aprendizagem aceleradas, do sistema, do ensino à distância e do inglês, porque eu acredito realmente que com um sonho, com um objetivo e um sistema para te ajudar, você pode atingir o aprendizado que você quiser. A educação à distância, ela tem facilitado muito a vida das pessoas. Pois antes que você tenha tido um dia difícil, teve um problema no trabalho, furou o pneu do carro, a gente sempre acaba voltando para casa. E quando a gente chega em casa, toma aquele banho bom, a gente geralmente recupera a nossa energia e a gente fala, quer saber? Eu não vou perder a aula não, eu vou estudar e vou estar mais próximo dos meus sonhos, dos meus objetivos. Além do que, o estudo à distância, é claro, te permite estudar de onde você estiver. Usando, por exemplo, um computador e a internet. E eu quero terminar hoje te agradecendo e te contando uma história que tem tudo a ver com educação e que me marcou há muitos anos, quando eu estava no comecinho dessa jornada de aprendizado, o comecinho dessa jornada de escrever as minhas metas, os meus sonhos, de conhecer melhor como funciona o meu cérebro, o meu computador, para aprender o inglês e para colocar isso em prática para aprender as mais diversas coisas que eu tenho estudado desde então. E essa história começa assim. A carta de Ted chegou hoje, e agora que já li, eu vou guardá-la em meu baú
de cedro, com as outras coisas que são importantes para a minha vida. Eu queria que a senhora fosse a primeira a saber. Eu sorri ao ler estas palavras e meu coração se encheu de um orgulho que eu não deveria sentir. Eu não vejo Ted há 15 anos, época em que ele foi meu aluno na 5ª série. Eu estava no início de carreira e tinha acabado de começar a lecionar há apenas 2 anos. E eu não gostei do Ted desde o primeiro dia que ele entrou em minha classe. Os professores, embora nem todos saibam fazer a diferença, não devem demonstrar preferência por nenhum aluno. E, acima de tudo, eles não devem demonstrar antipatia por uma criança, por qualquer criança. Contudo, todos os anos aparecem 1 ou 2 crianças pelas quais não podemos deixar de sentir certa afeição, porque os professores são humanos. E faz parte da natureza humana gostar das pessoas mais espertas, mais bonitas, mais inteligentes, quer elas tenham 10 anos ou quer elas tenham 25 anos de idade. E às vezes, com pouca frequência, felizmente, há 1 ou 2 alunos com os quais os professores não conseguem ter um bom relacionamento. E eu me considerava perfeitamente capaz de lidar com os meus sentimentos em tais situações, até o dia em que o Ted entrou na minha vida. Naquele ano, não havia nenhum aluno especial do qual eu gostasse, mas o Ted era certamente um menino com quem eu não simpatizava. Ele era um garoto sujo, não de vez em quando, mas sempre. O seu cabelo caía por cima das orelhas, e ele precisava afastá-lo dos olhos para conseguir escrever com frequência, e naquela época o cabelo comprido não era a moda. Além disso, o seu corpo exalava um odor que eu nunca consegui identificar. A sua aparência física era horrível, e o seu intelecto deixava muito a desejar. Já no final da primeira semana, eu já sabia que ele não acompanharia os demais alunos. Além de não acompanhar, ele era lento demais. E eu comecei a me afastar dele imediatamente. Qualquer professor vai dizer que sente-se mais do que satisfeito quando ensina uma criança inteligente. É muito mais compensador para o ego. Porém, qualquer professor que se preze canaliza o trabalho para o aluno inteligente no intuito de estimulá-lo, enquanto dedica maior empenho e esforço com as crianças mais lentas. Qualquer professor pode fazer isso. A maioria faz, mas eu não fiz, pelo menos não naquele ano. A bem da verdade, eu concentrei-me em meus melhores alunos e deixei que os outros os acompanhassem dentro do possível, embora me sinta envergonhada por ter que admitir e nutria um perverso prazer em usar a caneta vermelha todas as vezes que eu corrigia as provas do Ted. E os xizinhos vermelhos de errado, e haviam muitos, eram sempre um pouco maiores e mais fortes do que o necessário. Insatisfatório, eu escrevia com letras grandes e floreadas. Apesar de não ridicularizar o garoto, a minha atitude era visível para os outros alunos, porque ele passou rapidamente a ser a ovelha negra da classe, o excluído, aquele que não era digno de ser amado. E Ted sabia que eu não gostava dele, mas ele não sabia por quê. Eu também não sabia, nem naquela época e nem agora, porque sentia tamanha antipatia por ele. Eu só sei que ninguém gostava dele, e eu não fiz nenhum esforço para mudar essa situação. Os dias foram se passando, e comemoramos o festival de outono, o dia de ação de graças, e eu continuava a usar a minha caneta vermelha com grande satisfação. Quando o Natal se aproximou, e eu sabia que Ted não teria condições de se recuperar a tempo de passar para a 6ª série, ele iria repetir de ano. Para justificar-me, eu reli o seu currículo, seu histórico escolar, de tempos em tempos. As suas notas haviam sido muito baixas nos 4 primeiros anos, mas ele nunca foi reprovado. Como ele conseguiu essa façanha? Eu não sei. Eu resolvi concentrar-me nas anotações sobre a sua personalidade. 1ª série. Ted demonstra ter um futuro, em razão de seu trabalho e atitudes, mas o ambiente em seu lar não é bom. 2ª série. Ted poderia ser melhor aluno, mas sua mãe está doente e em estado terminal. Ele recebe pouca ajuda em casa. 3ª série. Ted é um menino amável, prestativo, mas muito sério, lento para aprender. A mãe morreu no fim do ano. 4ª série. Muito lento, porém bem comportado. O pai não demonstra nenhum interesse pelo filho. Bem, ele foi aprovado 4 vezes, mas certamente repetirá a 5ª série. Faça alguma coisa por ele, eu disse a mim mesma. Chegou o último dia de aula antes do Natal. A nossa pequenina árvore em cima da mesa de leitura estava enfeitada com papel e pipoca.
Havia muitos presentes amontoados embaixo dela, à espera do grande momento. Os professores sempre recebem vários presentes no Natal, mas naquele ano os meus foram em um número muito maior e eram muito mais requintados. Não houve um só aluno que não tivesse trazido um presente. Cada pacote desembrulhado provocava gritos de alegria, seguidos de agradecimentos àqueles que tinham trazido o presente. E o presente do Ted não foi o último que eu peguei. Ele estava lá, no meio da pilha, num pacotinho de papel marrom, velho, meio rasgado, enfeitado com desenhos de árvores de Natal e sinos vermelhos, feito por ele mesmo. A boca do saco estava amassada, com uma fita adesiva transparente. Para a senhora Thompson, de Ted, ele mesmo havia escrito. E um completo silêncio abateu-se sobre o grupo naquela hora. E pela primeira vez, eu me senti observada e constrangida, porque todos estavam aguardando que eu abrisse o presente. Quando eu retirei o último pedaço de fita adesiva, 2 objetos caíram na minha mesa. Um vistoso bracelete velho, imitando joia, na qual faltavam várias pedras, e um pequeno frasco de uma colônia barata, quase pela metade, e eu podia ouvir as risadinhas e os cochichos. Eu não tinha certeza se eu conseguiria olhar para o Ted. Não é lindo? Perguntei, colocando o bracelete no meu pulso. Ted, você poderia me ajudar a fechá-lo? E ele sorriu com timidez enquanto prendia o fecho. E eu levantei o braço para que todos admirassem o bracelete. E eu ouvi alguns "oh", "as", hesitantes. Mas quando eu coloquei uma gotinha da colônia atrás da orelha, todas as meninas formaram uma fila, para que eu pingasse uma gotinha atrás da orelha delas também. E eu continuei abrindo os presentes, até chegar ao último da pilha. Comemos alguns petiscos e o sinal tocou. As crianças se despediram com gritos de "Até o ano que vem! Feliz Natal!" Mas o Ted continuou ali, sentado na sua cadeira. E depois que todos saíram, ele caminhou em minha direção, segurando firme contra o peito os livros e o presente que ele tinha ganhado. E ele disse para mim: "A senhora é parecida com a minha mãe." Mansamente. E o bracelete dela também fica muito bonito no pulso da senhora. Que bom que a senhora gostou. Eu fiquei feliz que você gostou. Após essas palavras, ele foi saindo rapidamente. Eu tranquei a porta e sentei-me diante da minha mesa e chorei, resolvida agora, decidida agora, a oferecer a Ted tudo o que eu tinha negado para ele durante todo o ano, o carinho de uma professora. E depois dos feriados de Natal, eu passei todas as tardes com o Ted, até o último dia de aula, antes da volta. Às vezes trabalhávamos juntos, outras ele trabalhava sozinho enquanto eu preparava as aulas ou as provas. E lentamente, mas com determinação, ele alcançou o restante da classe. E apesar de saber que o Ted se mudaria para um outro estado quando as aulas terminassem, eu não sentia mais preocupação em relação a ele. Ted havia atingido um estágio onde agora ele poderia andar com as próprias pernas, em qualquer colégio que ele estudasse. Ele havia desfrutado uma boa dose de sucesso. E conforme aprendemos no magistério, o sucesso consolida o sucesso. E eu só recebi notícia do Ted 7 anos depois, quando eu recebi a primeira de 3 cartas em minha caixa de correio. E a primeira carta dizia: "Senhora Thompson, eu queria que a senhora fosse a primeira a saber. Vou receber o diploma como segundo aluno da classe no próximo mês. Cordialmente, Ted." E eu enviei um cartão de parabéns e um pequeno presente, um conjunto de caneta e lápis. E eu gostaria muito de saber o que ele faria após receber o diploma. 4 anos depois, chegou a segunda carta de Ted. "Prezada senhora Thompson, eu queria que a senhora fosse a primeira a saber. Eu fui informado de que vou receber o diploma como primeiro aluno da classe. O curso na faculdade não foi fácil, mas eu gostei. Cordialmente, Ted." E eu enviei-lhe um belo par de abotoaduras de prata com as suas anunciais, acompanhado de um cartão. Eu estava muito orgulhosa dele, parecia que eu ia explodir. E hoje chegou a terceira carta de Ted. "Prezada senhora Thompson, eu queria que a senhora fosse a primeira a saber que a partir de hoje eu sou um médico, Dr. Theodore Stallard. Que tal? Eu vou me casar em julho, no dia 27, para ser mais exato. E eu gostaria que a senhora comparecesse e sentasse no lugar onde minha mãe se sentaria se ela ainda estivesse aqui. Eu não tenho mais família, porque o meu pai morreu no ano passado. Você é a minha única família. Cordialmente, Ted Stallard." Eu não sei ao certo que tipo de presente se deve enviar a um médico,
quando se conclui a faculdade de medicina, mas a carta não pode esperar. Prezado Ted, parabéns, você conseguiu, e conseguiu com o próprio esforço, apesar de pessoas como eu, e não por minha causa, o seu dia chegou. Deus te abençoe, estarei presente no seu casamento quando os sinos estiverem tocando. E essas são as 3 cartas do Ted, é uma história que me marcou muito, principalmente quando a gente está falando de educação. E eu quero dizer que eu não te conheço pessoalmente, mas eu acredito em você. Eu acredito que seus melhores dias ainda estão à sua frente, que você vai fazer grandes coisas com a sua vida. Aproveite a tecnologia, aproveite as possibilidades do ensino à distância e tudo que ele tem para te oferecer e para te permitir. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você realmente coloque em prática essa informação que você recebeu. E eu quero te agradecer mais uma vez pela sua atenção, te desejar sucesso, um abraço e até a próxima. Foi um prazer estar com você.